Fala pessoas, começando mais um review e hoje com ela temos inclusive duas aqui, a Ram Classic, uma das caminhonetes que está dando o que falar, porque está entrando aí no páreo para disputar com Hilux, Amarok, na mesma faixa de preço e um modelo que realmente tem itens muito mais interessantes do que essas outras caminhonetes que eu citei. Aqui a gente tem uma versão Classic Old School, uma versão Night Edition que ela é toda preta. Vou mostrar em detalhes para vocês, então vem comigo. Bom, então eu te convido a conhecer um pouquinho dessa Ram Classic. Essa aqui é uma versão old school, temos grade, também retrovisores e para-choque traseiro também cromado. Na versão Night Edition, que você vê aqui do meu lado, a versão preta aqui, a gente tem todos esses detalhes já em preto fosco ou em black piano nas partes que são cromadas, né? Então a gente consegue perceber essas diferenças. Então eu te convido a conhecer um pouquinho mais de perto esses detalhes aqui da Ram Classic. A gente tem aqui de cara já os projetores e os faróis, que são, nesse caso, não são em LED, eles são em xenon. A gente consegue ver os projetores dos dois lados. A gente tem também aqui, ó, farol em milha, que são halógenos. Essa é uma diferença para as versões 1500, 2500 atuais. A gente tem ainda lâmpadas halógenas e também temos os projetores em xenon. A gente tem esse detalhe mais old school na parte da frente, mas vocês vão ver que de tecnologia essa Ram aqui, ela é tão moderna quanto as outras e tem o mesmo espaço e conforto que qualquer outra, e lá dentro não tem nada a ver com uma caminhonete de 2010 ou de 2012. Então vem comigo para a gente conhecer um pouquinho dessa lateralidade aqui do carro e ver. Bom, logo de cara a gente vê que é uma lapada de roda, né, galera? Bom, então logo de cara a gente percebe uma roda 20, né, um 275/60 R20. É um perfil de pneu até que pequeno para uma proporcionalidade de roda grande, o que você consegue perceber que é um carro já preparado para algumas modificações. Você botar um pneu 35, botar um pneu 37 utilizando a mesma roda, né? Detalhes para rodas cromadas na versão Classic. Vamos aqui na lateral ver que essa mesma roda Aro 20, ela consegue ser na Night Edition uma versão preta fosca, então você consegue ter essa percepção que é a mesma roda, porém a coloração dela, além dos para-choques e detalhes em black, que meu ponto de vista ficam muito mais atraentes na versão Night Edition do que na versão Old School, mas também são predispostos dessa forma e igualmente os tamanhos, as formas, tudo igual. A gente tem esse estribo, que é o estribo convencional, vamos dizer assim, é um estribo que não tem aquele levantamento automático. Dá uma olhadinha aqui, a gente vai dar uma visitada na 3500 que está lá longe, só para vocês verem como é o estribo dessa 3500. A 3500 ela está equipada com esse estribo retrátil e a 2500 também, ele abaixa. Esse é um opcional que no caso das versões Rebel já vem, mas é muito interessante porque ele é retrátil, então quando ele está fora, por exemplo, você está rodando com o carro, ele não fica baixo, não fica criando como esse aqui uma redução do vão livre do carro, né? Então esse estribinho aqui, se eu não me engano, ele custa 30 mil reais, se eu não me engano. Então assim, é um opcional caro para você colocar, mas que nas versões Classics, pelo menos, vem com esse estribo aqui, que é bem firme, é bem forte, você vê que você consegue realmente pisar, que ele não cede, para você até mesmo subir para mexer no carro. Uma coisa aqui, você tem um estribo bem resistente que já vem de fábrica. Bom, de caçamba a gente tem 1.424 litros, é uma quantidade bem grande. Se você dar uma olhada aqui por cima, você vai perceber que quando a gente compara com alguns outros tipos de caminhonete, dentro a gente tem também toda a parte de pintura eletrostática, então que permite com que riscos e coisas do tipo sejam evitadas. Aqui, por exemplo, a gente tem Rambox, né, nas outras versões Rebel. Vocês vão ver ali do outro lado na Classic, que a gente vai voltar para que a gente estava analisando, que o Rambox é um opcional que a gente tem, por exemplo, na 1500, na 2500 e na 3500. Na Classic a gente não vai ter do lado esquerdo esse Rambox e também não vai ter do lado direito. Então é vamos dizer assim, uma caçamba mais seca para você ter uma utilização mais para trabalho e realmente para um uso mais, vamos dizer assim, off-road, né? Para quem quer usar numa fazenda é o uso ideal desse carro. Temos aqui o bocal de combustível, tá? Apenas gasolina, então já tem até o lembrete aqui em português. É um motor Rebel, 400 cavalos, de 57,6 kgfm de torque. A gente percebe já a diferença
da RAM Classic Old School para a RAM Classic versão Night Edition, né? Essa aqui é uma Laramie e ali também temos a Night Edition, que o único detalhe cromado que a gente percebe é em volta dessa máscara da lanterna aqui, que eu acho que poderia permanecer cromado nessa versão, mas aqui poderia ter uma moldura, né, em Black Piano para acompanhar igual esse para-choque traseiro. Ambas têm o sensor de estacionamento, ambas têm as câmeras de ré e ambas têm também, já de fábrica, o engate embutido com esse estilo para você poder sacar fora e conseguir utilizar a bola de engate aqui dentro. Com ponteira de escape dupla, temos iluminação de placa aqui e a abertura dessa tampa de caçamba também tem aquele redutor de peso, então você consegue fazer isso daqui com muita facilidade. A gente vê, por exemplo, nas versões da própria Hilux, que às vezes vem aquela, cai com tudo, né? E quando a gente compara com a 2500, que tem 1.280 litros de caçamba, a gente vê que para você que quer usar uso de caçamba mesmo, aqui vai ser maior. E o culpado por aquela redução de caçamba não é nem a parte da caçamba, e sim os rambox que estão aqui do lado, nas versões 2500 e 3500 e 1500. Você consegue armazenar gelo, tem aquela tomada que eu já mostrei no review da 1500, se você ainda não viu, aproveita e clica no card acima. Aqui a gente tem realmente um uso para força de trabalho e agora vou convidar vocês a conhecer o espaço interno dessa belezinha, que é um apartamento, galera. Dá uma olhadinha. Vou abrir aqui, igualmente a RAM 1500, a gente nem precisa usar aquele termo, né, regulado para mim na frente, regulado para qualquer ser humano na frente. A gente tem esse apartamento aqui atrás. Pois é, o banco está praticamente todo para trás e mesmo assim eu tenho 1,85 m e eu fico muito confortável, eu consigo cruzar a perna, deitar, é realmente muito espaçoso. É um carro que para uma caminhonete, né, que você imagina que aqui atrás seria apertado, como a maioria das caminhonetes, no caso da RAM isso é uma exceção, pelo menos das que a gente tem até o momento. Quando chegar a 1.200 a gente vai conseguir ver que ela está no mesmo tamanho da Hilux. Quando a gente vai aqui para o banco do meio, diferentemente da maioria dos carros que o meio é mais desconfortável, eu diria que aqui é tão confortável quanto nas laterais. O que talvez incomode um pouquinho é o ângulo da perna numa viagem muito longa ficar aqui, né? Você tendencia a querer esticar um pouco e aí ocupa um pouco do espaço do seu outro ocupante. O vão livre, ele não é dos mais baixos, mas esse tapete emborrachado que acompanha aqui, ele acompanha toda a extensão do carro aqui atrás, o que permite até, se você apertar, acho que dá até para 4 pessoas, se for pessoas menorzinhas, você conseguir. Lógico que pela legislação não se pode, porque são 3 assentos com 3 cintos, mas é tão grande que eu acreditaria que caberia até 4 pessoas pequenas aqui. Quando a gente fala aqui, ó, de visão, é praticamente a visão de um caminhão, né? A gente tem uma largura muito grande, então quem vai aqui no meio tem a visão do carro por inteiro. Então eu vou pegar aqui para mostrar para vocês essa visão em primeira pessoa. Então dá uma olhadinha aqui como é que fica a RAM Classic vista de fora. Então um espaço muito grande aqui que permite até alguém esticar o pé aqui, ó, porque é realmente muito grande, né? Se tiver alguém, até por exemplo, recentemente meu sogro estava com a perna quebrada, né? E a gente fez uma viagem para o sul, era uma opção para ele esticar a perna aqui com o gesso aqui tranquilamente, de tão grande que é. A gente tem a visão ali do cockpit e também temos aqui, ó, saídas de alto-falante aqui em cima. Temos para pendurar sacolas aqui, temos iluminação aqui atrás na cabeça, temos na lateralidade aqui, falando de acabamento, um couro muito interessante. Eu vou mostrar nessa daqui que está um pouco melhor a iluminação para vocês conseguirem enxergar melhor. Temos couro na maçaneta, aquele acabamento primoroso que a RAM sempre entrega, né? Temos soft touch aqui em cima, mesmo se tratando de uma versão mais barata, que por exemplo uma versão de 500 e poucos mil reais que a gente tem aqui do lado, não essa daqui, né, a outra, a 2.500 e a 3.500, a gente percebe que realmente ela não poupou em acabamento, mesmo sendo uma versão mais básica. A gente tem soft touch, soft touch, soft touch, aqui já é plástico, ó, plástico, plástico e plástico, tá? Não temos a parte de baixo, mas é uma maçaneta com imitando aqui, né, um cromado muito bonito, muito legal, uma pegada muito interessante para você fechar aqui, ó, a porta e o pino, né, para você travar e destravar aqui na lateral. Temos também um puxador para você se segurar e entrar no carro, é um carro alto, né? E os bancos são muito confortáveis, também com suporte para porta-revistas aqui, na lateral também. Temos aqui ao centro mais 2 suportes de garrafa, de porta-copo aqui.
E para quem vai aqui atrás, pois é galera, mesmo na versão Classic temos aquecimento de banco para o ocupante da direita, aquecimento de banco para o ocupante da esquerda e ainda a regulagem do ar-condicionado e uma tomada 12 volts aqui. Então, se tratando kit completo aqui atrás, para quem vai atrás, então poderia esperar numa caminhonete como essa que eles economizariam nesses itens, colocariam só uma tomada 12 volts aqui ou só saída de ar e já tá bom, né? Mas não, tem o aquecimento com 2 estágios ainda. E dá uma olhadinha que legal aqui embaixo. Temos ainda mais 2 porta-copos embaixo. Então se você quisesse colocar aqui, poderia ser uma opção para você colocar esse porta-copo embaixo. E inclusive se você quiser mais espaço, quiser utilizar isso aqui como um porta-malas, olha que interessante. Os bancos aqui de trás, eles levantam, tanto um quanto o outro. E aí você ainda consegue ter aqui, ó, a possibilidade de ter esse cara aqui como um prolongador para você utilizar um tampão para pôr bagagens e tudo mais. Você consegue fazer isso aqui, ó, dos dois lados e apoiar no chão também. Então, para ele ficar com uma altura legal, você tem aqui atrás, ó, um suportezinho, ó. Você puxa aqui e ele vira uma mesa para você utilizar aqui atrás. Pode botar um colchão para dormir. Tem várias utilizações desse espaço aqui, ou mesmo como um porta-malas bem grande para você utilizar aí em viagens. É bem interessante. Bom, então eu te convido agora a conhecer lá no interior para te mostrar todos os detalhes do painel, que realmente é um carro bem completo e não tem nada de Classic se você imagina que não vai ter tecnologia. Então vem comigo. Bom, então vamos entrar aqui na Ram Classic para vocês verem em detalhe. Logo de cara, mesmo acabamento lá de trás, tá? Temos aqui também plástico duro embaixo, então daqui para cima temos um acabamento primoroso. Boa pegada, temos aqui costura do couro em branco, temos o aço escovado e também esse detalhe aqui em madeira. E também o puxador cromado com abertura de todos. Isso aqui é igualzinho da Grand Cherokee, né? Já mostrei vários para vocês, inclusive no review. Abertura dos vidros, trava-porta e os rebatedores do vidro reaproveitaram da Grand Cherokee. Inclusive, aqui dentro, originalmente isso daqui tudo aqui foi reaproveitado, né, da Grand Cherokee. Ela tem essa mesma tela, só mudou mesmo o software, mas os botões aqui são todos reaproveitados. Temos ali embaixo porta-copos, um pequeno e um grande, e um porta-revistas ali à esquerda, tá? Vou fechar a porta aqui por causa do ruído da concessionária e vamos inicializar o nosso painel para a gente visualizar logo de cara. E aqui à direita temos uma central multimídia de 8 polegadas e ao centro também a tela ali para você conseguir ter todas as informações necessárias. Então você vê que, por exemplo, para uma versão mais barata em relação a, por exemplo, a 1500, Rebel, assim por diante, não se perde muito aqui, né, no que diz respeito à tecnologia. Lógico que lá a gente tem aquela tela grande, né, e tudo mais, mas aqui você tem quase a mesma tecnologia de um Compass, né, e aqui você tem também a visibilidade muito boa aí de todos os itens, tá? Vamos começar então pela parte aqui da direita. Então todo o painel ele pode ser controlado pelos botões ou pela tela. Temos aqui então começando mídia, rádio AM, FM, qualidade de som é muito bom, som assinado da Alpine, tá? Então é uma qualidade muito boa. Temos aqui climatização, então toda a parte de temperatura do ozone, né, esquerda e direita, então da temperatura que você quiser, você coloca aqui no botão. Você pode também puxar assim, ó, bem bonitinho o acabamento, e também pode aumentar por aqui pelo botão mais e menos, tá? A velocidade do vento você pode pré-determinar por esses botões aqui, ó, 1, 2, 3, ó, vai aumentando a velocidade do vento, ou você pode também aqui, ó, rotacionar esse botão, que naturalmente ele vai até o 7 e volta até o 1, tá? Temos aqui recircular o ar interno, modo automático, dianteiro, traseiro e o máximo de ar condicionado, tá? Temos também a emissora que está sintonizada, a hora e a temperatura externa, e quando você habilita o Sync, ele deixa a temperatura igual nos dois lados, tá? Próximo são os comandos, aqui é bem interessante. A gente tem o aquecimento de banco do motorista, aquecimento de banco do passageiro, ventilação do banco também, e ventilação do banco do passageiro e dos dois lados, ou seja, não é só o aquecimento. Para isso a gente vai precisar ligar o carro, a gente vai até... Olha o barulho desse V8 Hemi, maravilhoso, né? Bom, enfim, aí a gente tem aqui a ventilação do banco. Então para aqueles dias muito quentes, o couro esquenta, você percebe que, ó, ele já começa a refrigerar. Sabe o que parece? Parece aquelas máquinas de jogar, sabe, em buffet infantil, que você joga aquele disquinho naquelas mesas? É exatamente o mesmo ventinho que sai aqui. É mais ou menos como se fosse aquela mesa daquele jogo.
Aqui a gente consegue em comandos, então, a ventilação do banco e aquecimento, tanto de um lado quanto do outro. Vou desligar o carro aqui para não ficar fazendo barulho na concessionária. Vocês já vão ouvir o V8 soprar. E aí a gente tem aqui abaixo a câmera de ré que a gente consegue acessar. A gente já vê que é uma qualidade um pouco inferior à qualidade da Rebel 1500, né? Que já tem uma câmera frontal, traseira e assim por diante, mas não deixa de ser uma câmera boa, tá? E você consegue acessar por esses comandos aqui. No modo configurar você tem toda a parte de configuração. Então, idioma, o display, a parte de brilho, você tem os comandos de voz que você pode adicionar ou não. Você tem aqui relógio, então a hora, se você quer 12, 24. Você tem aqui a câmera, então ó, atraso no Park View Backup câmera, você pode habilitar, ou câmera de ré com orientação dinâmica, que são aquelas faixas, então você pode habilitar e desabilitar. Segurança e assistência de direção, aqui são poucos itens, né? É como se fosse uma versão Laredo da Grand Cherokee, que tem o sensor, por exemplo, de proximidade, o volume e o Hill Start Assist, que você pode ligar aqui também. Quando a gente abaixa aqui, a gente vê os espelhos, limpador de para-brisa para inclinar ao ligar marcha ré. Isso é interessante, você engatou a ré, ele abaixa para você ver ali melhor o chão. Farol com limpadores, então quando você pôr para limpar o vidro, ele vai limpar os limpadores, vai limpar o farol também com os limpadores. As luzes, tempo que vai demorar para apagar, portas e travas, bancos e conforto, então você pode igual condutor, auto ou aquecido, ventilado quando você ligar remotamente o carro. Lembrando que esse carro aqui ó, tem essa chave que permite você ter o start remoto, que é dar 2 cliques aqui ele vai ligar, abrir e fechar as portas, e o penning que vai ficar buzinando para você localizar o carro, tá? Então você pode colocar essas questões de conforto aqui quando você se aproxima do carro. Áudio, então toda a parte de equalização, de onde você quer jogar o áudio, então quer jogar mais para trás, mais para frente e assim por diante. A equalização do áudio, o volume, então de acordo com você aumenta a velocidade, esse volume da música também aumenta junto, para você não ouvir o motor. Aqui temos o som surround, que ele vai fazer o 5.1, né? No caso aqui não é 5.1, acho que é um 7.1, vamos contar juntos. 1 alto-falante, 2 na porta aqui, 3 na outra porta ali. Aí temos no teto aqui, ó, 4, aí 5 desse lado de cá. Cris, tem na porta aí? Tem, então 6 e 7, ou seja, é um 7.1 esse carro. Tem um som bem interessante. E a gente pode habilitar o surround ligando aqui. Aplicativos, então você pode fazer a parte de aplicativos aqui, acessar já diretamente os seus atalhos, então gestão de projeção, câmera de ré, escurecer automaticamente com farol alto o seu retrovisor, enfim, algumas informações interessantes. Temos aqui o Nave, que é o sistema da Jeep aí para você acessar para onde você quer, você pode só ver o mapa, e a gente tem aquela mesma percepção que ele é bem fluido, né? Por mais que não seja aquele GPS já da Compass, né, que a gente vai inclusive gravar 4xA logo mais, você vê que ele é bem ágil, não é lento não, por ser um sistema já um pouquinho ultrapassado, tá? E a vista do mapa ainda pode ser em 3D ou 2D de acordo com a localização que você quiser, tá? Telefone, temos aqui então para parear o seu telefone e aí consequentemente ter o Apple CarPlay ou o Android Auto. E aqui temos o modo de configuração que você acessa todas aquelas informações que também quando você vem em comandos e configurar você acessa as mesmas ferramentas, tá? Temos aqui então câmbio, então o câmbio não existe a manopla aqui central, o câmbio ele é feito a troca por aqui. Você tem então parking, reverse de ré, neutro e drive. Aí você tem aqui as partes de 4x4 que fica aqui embaixo. Então vamos lá, 4x2 é essa opção, ou seja, tração apenas traseira. E aí você vai estar com a tração 4x2 se acionado isso aqui. 4x4 é low, ou seja, reduzida. Então você vai ligar a reduzida. Aqui em cima 4WD lock, que seria o bloqueio de diferencial. Então é um bloqueio provavelmente central, que ele vai distribuir a força, diferente daquele bloqueio dianteiro e traseiro que a gente tem na Rebel 1500, que a gente percebe que é um bloqueio do diferencial dianteiro, um bloqueio traseiro. Aqui não, é um bloqueio geral que vai travar o diferencial central e vai distribuir as forças, tá? E ao meio nós temos o N de neutro, que seria justamente para você, por exemplo, desengrenar os diferenciais dianteiros e traseiros para ser rebocado. Numa situação de reboque, você consegue desarmar o seu diferencial e ele fica
muito mais leve para ser rebocado. Você vai precisar de uma caneta para segurar aqui. Bom, quando a gente vai aqui para a direita, temos um modo de reboque. Nesse caso eu não sei dizer se ele vai desarmar o diferencial de forma mais fácil. Eu acredito que não, é para você rebocar alguma coisa. O carro já fica preparado para puxar. Aqui a gente desliga o sensor, ó, o Park Sense, então ele para de apitar quando a gente passa em algum tipo de obstáculo. Aqui a gente tem o aquecedor em botões, aquecedor dos bancos, ventilador dos bancos, também refrigeração do volante. Então ligou aqui, ó, é o volante que começa a refrigerar aqui, ó, ele fica bem fresquinho. Mesma sensação que eu falei da mesa de jogos lá, mesma coisa. E aqui ventilação de banco e aquecimento do banco do passageiro daqui. E ainda temos uma tomada 110 que possui um inversor nativo no carro, que vai estar utilizando o próprio inversor interno para dar aqui um 110. Lembrando que é um inversor bem fraquinho, são 150 watts, então não dá para você ligar uma cafeteira, não dá para você ligar um ventilador, é para coisas eletrônicas, um computador, um celular para carregar mais rápido, é para esse tipo de uso, tá? Inclusive, se você quiser um inversor mais forte, eu te aconselho a comprar um inversor de 6.000 watts, por exemplo, que você pode ligar internamente numa tomada 12 volts que você tem. Esse carro aqui, no caso, não tem a 12 volts aqui dentro, ela tem aqui, ó, dentro desse porta-objetos aqui, ó. Você ligaria aqui, poderia deixar ele escondido aqui dentro, e aí você consegue utilizar algo mais forte, como por exemplo um secador de cabelo e coisas do tipo, tá? Esse aqui que vem no carro é mais para um uso simples, e se você usar alguma coisa mais forte, você vai queimar o fusível, vai ter que trocar fusível, tá? Então ele tem um protetor ali. Vamos então agora para nossa painel central aqui, que a gente consegue ver todas as informações. Ele vai ser controlado por esse menu aqui, ó, para cima e para baixo, que a gente consegue trocar e para um lado para o outro. Aqui do lado direito nós temos a parte de piloto automático, então controle de cruzeiro, né? Ligou, desligou, aumenta a velocidade, diminui a velocidade e marcha para cima, marcha para baixo, ou seja, para reduzir. Você tem aqui um botão de gear, né, de marcha, para você conseguir acessar mais facilmente. Aqui atrás a gente percebe que nós temos os botões igualzinho na Grand Cherokee, que é o mesmo botão com botão no meio, para cima e para baixo, para você conseguir fazer manipulações aqui no rádio. Tanto nesse lado direito aqui atrás temos esses botões, como do lado direito e do lado esquerdo aqui temos esses botões também. Fica devendo nessa versão as borboletas, no caso a gente tem que utilizar esse botão Gear mais, Gear menos, poderia ter as borboletinhas para nós trocarmos aqui, tá? Então vamos entender um pouquinho como é que funciona esse painel. Bom, então aqui, ó, do lado esquerdo a gente vai para cima e para baixo, a gente está no menuzinho que você consegue perceber aqui no canto esquerdo, que é esse veículozinho. Então, para cima e para baixo a gente vai rodando esses menus laterais. E quando você já está no menu, por exemplo, como aquele, se você põe para direita e esquerda, você consegue acessar outras informações. Então vamos lá, temperatura do óleo, temos duração do óleo, então quando você troca o óleo, você zera isso daqui, o carro rodou 25 km só com esse óleo. É um carro zero, né? Aí aqui a gente tem os multímetros, então temperatura do líquido de arrefecimento, temperatura da transmissão, temperatura do óleo e a pressão de óleo. Do lado direito temos aqui então marcha lenta, direção e total são as horas que o motor ficou ligado. Então direção funcionou 3 horas e praticamente não teve marcha lenta. Aqui a pressão dos pneus em bar, então a gente tem aqui 2,6 bar de pressão em cada pneu, isso equivale a mais ou menos umas 36 libras, tá? E temos aqui temperatura da transmissão. Voltamos ao mesmo menu. Para a gente abaixar, sair desse menu, vamos no menu consumo, que é o de baixo. Temos aqui a autonomia que tem de gasolina no tanque, ele vai rodar 50 longos quilômetros com essa gasolina. A gente consegue perceber também, quando você segura aqui, ó, nesse botão, você segurando ele, você consegue resetar esse consumo. Ó, ele zerou, porque ele vai fazer a média a partir de agora. Se você vai para o menu para baixo, a gente tem os trips, né? Então, trip A. Esse aqui só tem trip A, que pena, é só trip A. Trip B. Não, o trip B está aqui abaixo, ele está separado, então você é obrigado a... O trip A está aqui e você abaixa para acessar o trip B. E aí se você quiser zerar a mesma coisa, você segura aqui a setinha para a direita para zerar, tá? Temos aqui o modo de áudio, então o que ele está reproduzindo? Está reproduzindo rádio, tá? Ou está reproduzindo uma mídia de MP3, de pendrive, assim por diante. Aqui as mensagens que ele está acusando quando ele faz esse plim, ou seja, combustível baixo. Temos aqui configurações de tela, então que se a gente entrar aqui a gente consegue configurar, por exemplo, o que eu quero do lado esquerdo, o que eu quero do lado direito, igualzinho do Compass, né, da Renegade também. Inferior direito e restaurar aos padrões. Então você consegue pôr aqui, por exemplo, igual está 25 graus, norte,
a gente consegue pôr, por exemplo, do lado de baixo, ó, inferior direito. Vamos colocar alguma coisa aqui, ó, tá nenhum. Vamos colocar temperatura, ó, vamos pôr a hora, pode ser a hora, ó, hora. Aí você volta aqui e vamos supor que no inferior esquerdo, ele acabou não confirmando, vamos ver como é que confirma aqui, ó. Hora, vou dar um clique para direita, aí configuração salva, beleza. E aí agora a outra informação aqui, ó, que nós temos, que a gente poderia regular, por exemplo, é o inferior esquerdo. Então, vou colocar no inferior esquerdo qualquer coisa aqui, ó, litros a cada 100 km. Dou um clique para a direita, ele salva também. Então eu passo a ter uns atalhos aqui no lado de informações. Bom, vamos voltar aí para outras informações. Então aqui a velocidade em milhas por hora ou quilômetros por hora. É um carro importado, então ele já vem com essa possibilidade aqui. Você dá um clique, ó, vira MPH, ou seja, milhas por hora e quilômetros por hora. E com isso, a gente encerra o painel de instrumentos central. A gente tem, lógico, o velocímetro, conta giros. E temos aqui do lado esquerdo também a parte de temperatura do motor, bateria, o nível da bateria, se ela está baixo ou alto. E também temperatura do óleo. Algumas informações a mais para você ter. E o combustível aqui do lado direito. Temos aqui do lado esquerdo, então, a parte de farol. Então, farol baixo, só lanterna, desligado, modo automático. Então, vocês percebem que a luz ela é amarela. É uma luz de xenon, não é dos mais fortes, tá? E a gente tem aqui também um botão que quando a gente aperta que acende, ó, farol de milha ali embaixo, tá? Então você clica para acionar o farol de milha e liga aqui, ou seja, agora tá com tudo ligado, tá? Temos aqui, ó, vamos ver esse botãozinho aqui, ó. É uma luz do chão, provavelmente, é uma luz... Ó, uma luz que tá ligada. Vamos ver se a gente identifica onde fica essa luz. É essa luzinha aqui, ó, luz de porta, tá? Para iluminar o chão, para você conseguir visualizar as coisas de um jeito mais fácil. Então essa luz de porta ajuda, principalmente quando você chega em algum lugar, você quer, ó lá, vou apagar ela, vou apertar lá, apagou, tá vendo? Embaixo do retrovisor ali a gente consegue ligar essa luz de porta. Aqui a gente consegue aumentar a dimerização, ó, diminuir a dimerização e aumentar do painel, inclusive ligar uma luz de pés aqui, por esse dimmer. Ele não está dimerizando aqui porque como está desligado o farol, ele não dimeriza. Quando você põe no farol ligado, ele te permite fazer isso aqui, ó, brilho alto ou brilho baixo, quase até desligar as telas. Para viagem é muito bom isso aqui, tá todo mundo dormindo no carro, você baixa bem o brilho aqui, tá? Temos aqui a parte então de seta direita, seta esquerda. Eu não vou dar aqui para limpar o vidro, mas seria o farol alto puxando e apertando aqui para você limpar vidro e faróis, tá? Aqui em cima nós temos as luzes em LED para a luz de leitura, tá? Temos aqui a abertura, ó, automática dessa janelinha traseira, tá? Os microfones ficam aqui embutidos, aqui a gente não tem mais informação nenhuma. O retrovisor é fotocrômico, ele automaticamente reduz a iluminação. E com isso a gente conclui essa parte aqui da frente. Tem esse panorama de acabamento muito interessante, né? Esse soft touch imitando couro, imitando aço escovado, madeira aqui. Temos esse porta-objetos em cima, tá? E temos esse porta-objetos aqui embaixo. Aqui realmente não abre, é só... Acho que o airbag fica aqui dentro. Bom, aqui não temos puxadores para levantar esse banco, ele não tem aquele fundo falso. Aqui a gente tem carregador de indução para 2 celulares, a gente percebe aqui é o celularzinho, então você pode carregar um celular aqui e outro aqui. 2 porta-copos, essa é a chave, tá? Aqui, ó, você só passa o cabo, você não tem acesso de nada, né? Temos aqui o primeiro estágio, que dá para você ver que tem 2 USBs aqui, ó, iluminadas. E temos esse tapetinho de borracha. O que é isso aqui? Para pôr moeda? Nossa, isso aqui é antigo, hein, gente? Eu vi isso aqui num Santana de um taxista que levava me levava para a escola. Você põe aqui, ó, moeda aqui dentro. Quem lembra disso aqui? O que a RAM manda um negócio desse, né? Muito engraçado. Aí o porta-moedas aqui. Fazia muitos anos que eu não via isso. E um tapetinho de borracha aqui para se você quiser lavar. Isso é bem legal. Por fim, um porta-objetos que cabe aqui. Praticamente é um cooler isso aqui, né? Gigante, dá pra você pôr gelo praticamente. Brincadeira que não tem nenhum tipo de ralo para você escorrer, só com o Rambox mesmo. E é isso, vamos conhecer um pouquinho do motor 1500 Hemi V8
1.500. Bom, então vamos conhecer um pouquinho do motor V8 Hemi de 400 cavalos, que sopra alto. Vou aproveitar e ligar para vocês ouvirem o ronco desta caranga aqui. Olha só. Bonito, né? Isso que está com todos os silenciadores aí, mas mesmo assim já é muito bonito. Vamos abrir aqui. Puxar o freio de mão é aqui. E vamos então abrir a tampa de porta-malas, que é a tampa de capô, que é aqui. Bom, então te convido a conhecer esse motor, né? Que não é um motor, é uma verdadeira cavalaria. São 400 cavalos de potência. Esse motor V8 Hemi, né? O motor do Dodge Challenger, aquele motor do Demon. Realmente um motorzão, né? E o mesmo da Grand Cherokee SRT. A gente tem uma velocidade máxima aqui de 174 km por hora, tá? Não é limitado eletronicamente para você não se matar com esse caminhão. Temos um câmbio de 8 marchas, né? 8 HP75 da Torque Light é o código desse câmbio com conversor de torque. A gente vai ter uma média de consumo, galera, que é compatível ao carro, né? 5.2 na cidade, 6.4 na estrada e uma média de autonomia de 510 km na estrada com tanque cheio e rodoviária de 627. Ó, a gente consegue perceber já logo de cara aqui, temos uma bateria de 95 A, temos o hidrovácuo do freio, que é essa bola aqui bem acessível até. Temos aqui um motor que pesa 510 kg, ele está até escrito aqui. Temos a parte aqui, ó, de refrigeração e filtro de ar, que é essa boca interna aqui que alimenta o motor, muito interessante. Ó, refrigeração, ela entra aqui, ó, pela entrada de ar, pela caixa de ar, ó, lateralmente, o que já ajuda se você quiser botar um snorkel, já está para o lado aqui. Bom, temos a parte de módulo toda ali atrás e é um motor que não tem aquela capa, né, escrito Hemi, porque essa tubulação de ar aqui da RAM vem por cima do motor, ele é montado de um jeito lateralmente falando, verticalizado. É um carro que tem toda a sua confiança, ele vai ter 2.553 kg e pode carregar até 531 kg de carga ali dentro, né, no seu cockpit. A gente pode rebocar com um engate até 3.534 kg para reboque, realmente um carro muito forte. 98 litros de tanque, então a gente chega às conclusões que é um carro que não é para amadores, né? 98 litros de tanque até com uma autonomia pequena, comparado aos 100 e poucos litros que a gente tem nas outras versões ali. A gente tem aqui uma média de um máximo 630 km com um tanque utilizado. Mas para o motor V8 Hemi, 6.5 até que não é ruim. Tem motor diesel que faz 7 por litro, 7.5 por litro. É ruim comparado ao preço do combustível, que está bem diferente, até a manutenção, no caso a gasolina, é mais barato. Nos Estados Unidos eles têm uma tendência a utilizar que nós aqui no Brasil. Então, difundiu uma teoria que o motor a gasolina é ruim, mas pelo contrário, lá eles avançaram muito esse motor aqui, então o motor Hemi passou ao longo dos anos por muitas alterações e muitos processos até chegar nessa conformidade atual. Não é um motor que a gente descobriu agora, tá? Então, com isso a gente finaliza a parte de motor aqui. Bom, então como vocês puderam ver, de RAM Classic ela não tem nada, né? Ela é uma RAM totalmente atual, essa frente que lembra, né, as RAMs aí de 2010, 2012, que tinham essa característica com essa frente aqui diferente das atuais que a gente já vê com os DRLs e tudo mais. Mas além da tecnologia embarcada ser muito interessante, é uma picape que está dentro do segmento de competição aí com Hilux, com Amarok, porém com um motor a gasolina, motor Hemi V8 de 400 cavalos, porte médio. E eu acho que está tirando grande parte do volume de vendas das outras empresas quando você começa a comparar. Essa versão, por exemplo, 359 mil, a gente está falando de uma caminhonete bem completa, com espaço interno muito superior às outras, com motor de 400 cavalos, de um momento em que a gasolina está na faixa dos 4,60, 4,70 e o diesel está na faixa dos R$6, e a gente ainda tem toda aquela questão de você falar, força de reboque, puxar um trailer, utilização em fazenda e um seguro mais barato que o da Hilux. Então quando você soma todos esses itens, eu acho que fica difícil você acabar optando pelas outras, a não ser que você for numa opção, por exemplo, da Hilux de entrada, mas se você for pegar uma top de linha lá, a versão Night também, com uma média de 350, 380 mil reais, vale a pena você considerar uma RAM Classic que está na mesma faixa de preço e modelo. Quando a gente fala aqui de consumo dessa caranga, a gente está falando de uma média de 5 por litro na cidade e 6,7 na estrada. É essa média de consumo que ela vai estar fazendo. Seus 400 cavalos empurram muito bem, vão fazer esse 0 a 100 na escala dos 7 segundos. Ela é uma picape bem ágil para o tamanho dela. A gente está falando de 2.500 quilos aí de peso,
que pro tamanho dela parece que tem 3 toneladas, né? Mas não tem 2.550 quilos. E quando a gente pega esses pontos, realmente é algo interessante a se pensar e você botar na ponta do lápis. Bom, estou aqui na Divena da Ricardo Jafé em São Paulo, da Jeep Divena, né? Que vende toda a linha Ram, Chrysler, Dodge e também Jeep. Então, se vocês tiverem interesse, podem dar uma passada aqui para conferir. Muito obrigado pela sua atenção até o momento. Deixa nos comentários o que você achou. Já senta o dedo nesse like.